Graça e paz seja com os irmãos. Vamos hoje ler a palavra, Mateus capítulo 2, de 1 a 12. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos viram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntaram-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o acharem, avisem-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para celebrar mais uma vez a ceia do Senhor. E por podermos entrar nesse mês tão abençoado, onde relembramos o nascimento do Salvador, do Cristo, o Senhor. Seja bendito o teu nome, Deus Pai, que enviou seu amado Filho para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz, e que enviou também seu Espírito Santo para nos convencer do nosso pecado e da tua verdade. Ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar nessa hora tão especial, que possamos ter verdadeira comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, nós entramos no mês de dezembro, como eu sempre faço. Primeiro domingo, eu falo a respeito do Natal e depois no culto do Natal. No ano passado eu falei todos os cultos do mês de dezembro, eu falei a respeito do Natal, o nascimento do Senhor. Que coisa maravilhosa aconteceu para todos nós. E o apóstolo Paulo escreve que na ceia nós devemos examinar nós mesmos e depois comer do pão e do cálice. Então, gostaria de que nós fizéssemos um exame baseado nos personagens dessa história. Você sabe que a Bíblia, às vezes, ela se torna um pouco difícil para a pessoa, vamos dizer assim, com poucos recursos, porque nem sempre a Bíblia vem apontando claramente o que é certo, o que é errado. Ela simplesmente vai informando as coisas. E você precisa meditar e entender o que ela está falando. Muitas vezes ela não fala através de preceito, mas fala através de exemplos, de personagens.
E aqui nós temos vários personagens, e cada um deles a gente precisa ver se a gente se encaixa neles, se nós somos como eles. Então vamos começar do pior para o melhor. Primeiro exemplo aqui é o de Herodes. Herodes era um rei, poderíamos dizer, insano. A história dele diz que ele chegou a matar grande parte da sua família. E todas as pessoas que ele achava que era uma ameaça para ele, ele mandava executar. E agora a gente vê os magos chegando e ele perturbado, achando que o sucessor dele já ia tomar conta e tomar o reinado dele. E diz que Jerusalém ficou perturbada com ele. Por quê? Por causa do nascimento do Senhor? Não. Porque Herodes era muito cruel. E quando ele ficava perturbado, ele costumava matar muita gente. Então, quando Herodes estava preocupado, a cidade ficava também. Então, nós temos um homem aqui que quer eliminar Jesus da sua vida. Ele quer matar o Senhor. E para matar o Senhor, ele mata diversas crianças na cidade de Belém. Comete esse crime hediondo de mandar matar todas as crianças de 0 a 2 anos que tinham lá em Belém, para ver se ele conseguia matar o rei dos judeus, que ele via como uma ameaça. Ele era muito louco mesmo, porque ele já era idoso. Depois que ele faz esse negócio, ele mais uns 2 anos, 1 ano e pouco, ele morre. Então, na verdade, Jesus não era ameaça nenhuma para ele, que ele não ia alcançar, quando Jesus fosse adulto, ele já teria partido. Mas ele queria se livrar do Senhor. Então, existem essas pessoas, que espero que nenhum de nós aqui que querem se livrar do Senhor. Querem que o Senhor simplesmente não faça parte da vida deles, e que simplesmente o nome de Jesus seja enterrado no mar do esquecimento. Muita gente no mundo é assim. Eu espero que nós não sejamos assim. Esse é o primeiro exemplo. Que a gente se examine se por um acaso nós estamos querendo não matar Jesus, que ele não pode ser morto, mas nós estamos querendo tirar ele da nossa vida. Tirar ele do controle, para que nós possamos viver a nossa vida. Então, espero que ninguém aqui seja Herodes. Mas o outro exemplo que nós temos aqui também é dos sacerdotes e dos escribas. Que coisa incrível! O rei Herodes manda chamar os sacerdotes e escribas para saber a respeito do nascimento de Jesus, do Messias, onde é que ele ia nascer. E aí eles abrem a escritura, ou então a citam de cor, provavelmente a citam de cor. E o texto está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, e diz que o Messias nasceria em Belém. Eles sabiam isso. Então eles tinham conhecimento da Escritura, mas era um conhecimento superficial, era um conhecimento teórico. E eles simplesmente abriram a Bíblia, leram a Bíblia, mas não obtiveram nenhum benefício. Seus corações continuaram endurecidos e eles não foram atrás dos magos. Porque se eles estivessem realmente interessados, sabendo a localização do nascimento, eles deveriam, nós vamos com vocês. Vamos ver se realmente isso aconteceu. Não, simplesmente continuaram nas suas vidas religiosas, obtendo lucro com a fé, sem nenhum interesse. Esse é um outro caso que pode ser que estejamos passando por isso. Como assim? E esse ainda é mais provável. Como assim? Você, por acaso, tem lido a Bíblia? Quantas pessoas cristãs não leem a Bíblia? Mas é muita gente.
E se você tem lido a Bíblia, ela tem influenciado a tua vida? Ou você tem lido a Bíblia como os sacerdotes e os escribas? Você tem lido a sua porção diária, sendo que você não se deu conta do que leu, não meditou no que leu, não se importou com o que leu e continuou na sua vida normal. Será que esse é o nosso caso? Desinteresse, frieza, simplesmente isso. Aqueles religiosos eram frios, desinteressados. Aliás, podemos dizer que nem salvos eles eram, provavelmente. Então, será que nós estamos sendo escribas e sacerdotes e fariseus? Será que nós podemos citar de cor alguns textos da Bíblia e podemos descrever os livros da Bíblia? Estamos dominando o conhecimento da Bíblia, mas a Bíblia não está nos dominando? Eu penso que em determinados casos, irmãos, pode ser verdade. Pode ser que a gente não esteja como a gente deveria estar, não esteja compromissado como deveria, não esteja como os magos estiveram. A gente vai falar deles daqui a pouco. E pode ser que a Bíblia para a gente seja como um livro selado. A gente abre, lê, guarda, e ela não faz diferença. Mas o terceiro personagem que nós encontramos aqui, eu achei assim interessante, que eu nunca tinha notado esse personagem. Por ele não ser um ser pensante. Mas tem um personagem aqui, a estrela. A estrela, diz o versículo 2, que a estrela anunciou para os magos o nascimento de Jesus. E Deus foi tão sábio que Ele mostrou para os magos no campo deles, porque eles eram como se fossem hoje os astrônomos, e talvez tivesse alguma coisa de astrólogos também, a gente não sabe, mas eles viviam examinando as estrelas, e por uma revelação que nós não sabemos qual foi, lhes foi falado a respeito da estrela, e aquela estrela marcou o nascimento do rei dos judeus. Aquela estrela atraiu os gentios para o Salvador. Você sabe que os magos eram gentios, né? Eram estrangeiros. Numa época que só judeu era salvo, a gente vê os estrangeiros vindo ao Senhor, guiados por uma estrela. E interessante, ela falou do nascimento de Jesus. E se você ler lá no versículo 9, tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Rapaz, até hoje o pessoal tenta descobrir o que era essa estrela, né? Planetas alinhados, uma estrela nova. Irmão, isso foi milagre, não tem nada a ver com astronomia, porque a estrela vem seguindo na frente dos magos. Não é uma estrela normal, é algo sobrenatural. E quando chega à casa do Senhor, ela para em cima da casa. Essa estrela, irmão, me lembra um evangelista. E todo cristão deveria ser evangelista. Ela fala de Jesus e diz: olha, vem aí o grande Salvador, o rei dos judeus vem aí. E ela segue na frente daqueles que se interessam e ela leva eles a Jesus. E é isso que um bom cristão deve fazer com aqueles que querem ouvi-lo. Apontar para Jesus e dizer exatamente quem Ele é e como se pode encontrá-lo.
Você é uma estrela. Você tem sido usado por Deus para que o nome de Jesus seja divulgado. Eu sei que tem muita gente que fica assim, mas não tem nada com isso não, isso aí é bobagem, isso aí o pastor está aí para pregar, Irmão, eu não vou no teu serviço, eu não vou na tua rua, na tua vizinhança, pelo menos eu passo lá, mas eu não costumo ficar lá. Você é que vai lá. No teu colégio eu não vou, é você. Os pastores, os pregadores não podem se multiplicar e fazer o que toda a igreja deveria fazer. Então que você, irmão, seja uma estrela a anunciar o Salvador. Em último lugar, o melhor de todos são esses magos. Não eram 3, a Bíblia não fala que eram 3, nem falam que eram reis. A tradição católica os chama de 3 reis magos. A Bíblia só fala que eram magos, e nem sabemos direito o que são esses magos, com que tipo de magia eles se metiam, o que eles faziam, mas eu só sei que eles eram estrangeiros, não eram judeus, não conheciam a verdade ainda, mas uma coisa eles foram avisados, que o rei dos judeus nasceria. E aí a gente vê, irmão, o interesse deles. Eles viajam 1.600 quilômetros de camelo, provavelmente, ou de cavalo, 1.600 quilômetros para achar o rei dos judeus. E nós não viajamos nem, muitas vezes, meio quilômetro para estar na igreja. Enquanto eles caminharam 1.600 quilômetros para verem o menino nascer, ou o menino que havia nascido. O interesse, irmão, o esforço. Aí chega no versículo 2, nós vemos que eles começam a perguntar à população onde estava o rei dos judeus que havia nascido. Nós vemos aqui a busca, a procura, o interesse. Eles perguntam a tantas pessoas que chegam até Herodes. Então eles têm aquela diligência, aquele esforço de vir de uma região tão longínqua e chegar no lugar, na nação de Israel, e começar a procurar e perguntar e investigar. E eles queriam conhecer o Senhor Jesus Cristo, mesmo ainda um menino. E será que nós somos como eles? Aí diz o texto, lá no versículo 10, eles então foram informados que era em Belém, né? Belém era uma boa distância de Jerusalém. Belém e Jerusalém eram próximos, estou pensando aqui na Galileia. Então eles caminham, né? Nos seus camelos, provavelmente, eles vão até Belém. E chega lá no versículo 10, vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. A expressão, alegraram-se muito, com grande júbilo. Eles estão dizendo o seguinte, olha, eles ficaram tomados de uma alegria imensa, indescritível. E aí está aí mais um exemplo para a gente. Será que nós ainda nos alegramos com Cristo? Nos alegramos por sermos dele? Nos alegramos ao termos comunhão com ele? Porque eles foram tomados de uma alegria imensa, irmão. E a Bíblia nos ensina que a vida cristã, apesar de ser uma vida de sofrimento, é ao mesmo tempo uma vida de alegria, de muita alegria. Se nós não temos muita alegria no nosso Salvador, nós não estamos bem. E aí eu pergunto, você se alegra com o Natal? Para o mundo, o Natal é só uma festa, é muita bebedeira, muita comelância e muita bebedeira. Para você, essa história do nascimento do Senhor te traz alegria? É algo que a gente precisa examinar. E aí, no versículo 11,
fala que eles fizeram outro ato impressionante. Entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Encontraram o menino, lembra, gente, ainda era um menino, provavelmente 1 ano e meio, 2 anos. Ele não estava na manjedoura mais, aquele presépio que coloca os pastores e os magos juntos, não é bíblico. Só os pastores estavam na manjedoura, os magos já estavam numa casa, provavelmente com de 1 a 2 anos. Então eles se prostram e adoram o Senhor. Um menino. Hoje nós sabemos que ele se tornou um homem e o maior de todos. E hoje ele está revestido de glória e majestade e poder. Já não é mais um menino, ele já fez proezas inigualáveis, já venceu a morte, já sentou à destra de Deus, não é mais um menino. E nós nos dobramos diante dele, nos prostramos e o adoramos. Fica aí a pergunta. E aí no restante do verso diz: e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui eles ofertaram, abrindo os seus tesouros. Eles não chegaram lá com 2 graminhas de ouro e um pouquinho de incenso, um pouquinho de mirra. Eles chegaram com uma boa quantidade. A maioria dos intérpretes acredita que eles com essas ofertas tiveram dinheiro para fugir para o Egito e depois voltar do Egito para Israel, conforme o Senhor lhe mandou, porque eles eram pobres. O pai dele era um carpinteiro, a mãe dele era uma dona de casa, eram pobres, mas eles receberam essa oferta, irmão, abrindo seus tesouros, ofertaram. Será que nós somos servos que abrem seus tesouros e ofertam com generosidade? Sim, porque por causa dessas igrejas que são um péssimo exemplo, muita gente rejeita a oferta. Não, já que só tem gente ruim aí roubando os outros, então eu não aceito oferta, eu não dou oferta, eu não quero. A Bíblia fala em oferta, em dar um pouco de você para a causa do Senhor. E as ofertas, a gente fica impressionado: ouro, incenso e mirra. Então, o ouro, a conclusão que grande parte dos escritores chegaram, o ouro é para o rei. O rei dos judeus havia nascido. O rei dos reis, o rei de todos os reis havia nascido. Recebe ouro, porque a um rei cabe o ouro. E aí nós temos o incenso. E o incenso era um líquido que se retirava de uma árvore, a mesma coisa a mirra. Era um líquido precioso e cheiroso. E aí se colocava nas brasas no altar de Deus, se derramava aquele líquido e aquele cheiro suave subia. O incenso é para um Deus. E nós sabemos que só existe um Deus. Então, Ele é Deus. O incenso lembra da sua divindade. E a mirra? A mirra também era um perfume, era usada para perfumar camas, roupas, pessoas, mas era usada também para perfumar defuntos. A mirra lembra que aquele que nasceu é um homem e que ele vai morrer, que ele vai sofrer. Então ele é um rei, ele é um Deus, mas ele também é um homem. Na vida de Jesus, a mirra fez parte 2 vezes.
na cruz, quiseram dar para ele mirra misturado com vinho, que era uma espécie de anestésico, e ele disse não. Ele não queria ser anestesiado. Ele queria estar lúcido e sofrer tudo o que precisasse. E a mirra também, quando ele morre, Nicodemos compra uma grande quantidade de mirra, e só uma pessoa rica poderia fazer isso, e leva para poder perfumar o corpo do Senhor no túmulo. Então nós temos os presentes adequados para o grande Rei, o grande Deus e o grande homem, que é Jesus Cristo. E no final do versículo 12, ele diz que, sendo avisado por divina revelação, eles partiram para a sua terra por outro caminho. Muitas expressões na Bíblia estão ali descrevendo algo real, mas com um sentido simbólico. Para que estaria dizendo que eles voltaram por outro caminho? Só para explicar que... Não, esse também tem um simbolismo de que aquele que conhece Jesus, ele passa a ter uma nova vida. O caminho dele é outro. Eles vieram a Israel idólatras e saíram de Israel crentes. Voltaram por outro caminho. Meus irmãos, nessa manhã que a gente possa examinar a si mesmos e perguntar: eu sou o Herodes querendo me livrar de Jesus? Eu sou o escriba lendo a palavra e não fazendo diferença alguma, sendo indiferente e frio? Eu sou a estrela que leva pessoas a Jesus? Ou eu sou como os magos, que se dedicam, que são esforçados, que procuram, que se alegram, que adoram, que ofertam? Irmão, nós estamos precisando de uma igreja igual a essa igreja dos magos. É lógico que eles não continuaram magos, né, irmãos? É claro que eles se tornaram cristãos, porque um mago não pode ser cristão, e um cristão não pode ser mago. Então foi por isso que eles vieram de uma forma e saíram de outra. Irmãos, nós precisamos orar, buscar a Deus para tornar a ter o entusiasmo, a vida, a vontade de realmente servir a Deus com todo o nosso coração. Jesus nasceu, e essa é a maior notícia que o mundo precisa ouvir de novo. Louvado seja Deus. Vamos chamar os diáconos.